de Deus, a paz do Senhor. Está começando agora mais um episódio, certo? Da série Momento com Deus. Então, não passe esse vídeo, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E durante o dia de hoje, o Senhor falou fortemente comigo através da sua palavra. Ela já está aqui, certo? Porque sem ela, nada do que está sendo feito seria feito, né? Então, o segredo de tudo é a palavra do Senhor. Então, hoje Deus ele falou fortemente comigo em cima de um tema, né? O chamado de Deus quando se menos espera. Então, normalmente, as pessoas elas tendem a preparar, né? A querer se preparar, a estar preparado para quando o chamado de Deus chegar. Mas a gente aprende dentro das Escrituras que Deus ele nos chama quando a gente menos espera. Foi assim também na vida dos discípulos. A palavra do Senhor diz que os discípulos, né, Pedro e André, estavam ali lavando as suas redes quando Jesus passou e disse: vem, segue-me e farei vocês pescadores de homens. Então, veja bem, o Senhor não passou quando a rede já estava lavada, né? Quando o Senhor passou, eles estavam lavando as redes e o Senhor disse: abandone tudo, largue tudo, vem e siga-me, né? Assim também foi na vida de Paulo. A gente vê ali em Atos capítulo 9, que quando ele estava ali no caminho de Damasco com cartas para prender os irmãos, né, que serviam o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que ele caiu ali por terra e o próprio Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E ali ele se levantou, tomou a direção do Senhor e se converteu ao Senhor para a glória de Deus. Então a gente vê esses relatos que eu acabei de falar, são relatos de chamados quando se menos esperava, mas hoje o Senhor bradou no meu coração, o Senhor falou fortemente comigo em Juízes, certo? Capítulo 6, a partir do versículo 11. Então, acompanhem comigo essa leitura no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é que tem feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Versículo 17. Versículo 16 diz: e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então, para você entender o que Deus está falando com você, nesse exato momento nós precisamos entender o contexto dessa palavra de Juízes. Meus irmãos, quando Moisés morreu, a palavra do Senhor diz que Deus escolheu um sucessor, né? Que esse sucessor se chamava Josué. Só que nós sabemos, isso é algo humano, nós sabemos que ninguém dura para sempre, ninguém é para sempre, certo? E como todo ser humano, chegou um momento que Josué, o sucessor de Moisés, ele vai morrer. E quando Josué ele morre, certo? O povo de Israel começou a seguir os seus próprios passos. Eles abandonaram a palavra do Senhor, abandonaram a lei do Senhor e passaram a seguir os seus próprios passos, os seus próprios caminhos, tomando
as suas próprias direções, fazendo aquilo que parecia ser agradável aos seus próprios olhos. Então, porque o povo de Israel se afastou da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que então Deus, ele entregou, né, o povo de Israel nas mãos das nações vizinhas, né? E dentre essas nações que Deus ele vai entregar ao seu povo, a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel foi entregue nas mãos dos midianitas, né? E quando o povo de Israel foi entregue nas mãos dos midianitas, eles passaram mais de 20 anos sofrendo nas mãos deles. Simplesmente, entenda, eles estavam sofrendo simplesmente porque eles não queriam verdadeiramente servir o Senhor e nem tampouco obedecer a sua palavra. Então, a Bíblia retrata que os midianitas, quando eles vinham sobre Israel, eles vinham como gafanhotos, né? Eles vinham destruindo tudo, levando tudo, saqueando tudo, roubando tudo, ao ponto de que as pessoas estavam se escondendo, as pessoas não conseguiam ter mais a sua vida normal, a sua vida cotidiana, porque a falta da presença de Deus atrapalhou tudo, estragou tudo. E a gente vê aqui a história deste moço, deste homem chamado Gideão. Naquele tempo existia algo chamado lagar, e esse lagar ele servia para amassar as uvas, para assim ser feito um vinho, certo? E na tentativa de ludibriar, de enganar os midianitas, a Bíblia diz que Gideão ele vai malhar trigo, ele vai malhar trigo no lagar, certo? Então não era para Gideão ter ido malhar trigo no lagar, porque o lagar não era o lugar de malhar trigo, mas a palavra do Senhor diz que ele estava ali porque estava com medo dos midianitas. Até que então o chamado de Deus veio em um momento inesperado. O anjo do Senhor ele vai ali onde Gideão estava, e ele se assenta e ele diz a seguinte coisa: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então naquele exato momento o Senhor estava declarando para Gideão algo que, meus irmãos, é muito forte, porque uma coisa é o pastor Marcos dizer assim: rapaz, o Gideão é um homem de Deus, Gideão é isso, Gideão é aquilo. E outra coisa é o próprio Deus olhar para Gideão e dizer: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então quem estava testificando de Gideão era o próprio Deus. A gente vê isso também acontecer na vida de Jó. A gente vê que Satanás ele sai, né, daqui da terra, se apresenta a Deus junto com os anjos, e o Senhor disse assim: viste o meu servo Jó, homem temente, né, homem íntegro, homem reto de coração, homem que se desvia do mal. Então o próprio Deus testificando a respeito de Jó. E a gente vê novamente Deus testificando da vida de alguém. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: existem muitas pessoas que buscam se auto-justificar. Existem muitas pessoas que buscam muito a dependência do homem, mas eu aprendo nesse momento com Deus, através dessa palavra, que quem deve nos justificar não é nenhum homem, mas quem deve nos justificar é o próprio Deus. Quem deve dizer quem nós somos e por que nós fomos chamados é o próprio Deus, né? Então, quantas e quantas pessoas não estão se auto-justificando enquanto Deus está dizendo: meu filho, eu sou o Deus que posso te justificar. E a gente vê aqui que quando o Senhor diz varão valoroso, Gideão se espanta, porque como é que eu sou um varão valoroso, como é que eu sou um varão corajoso se eu estou me escondendo, né? Se eu estou malhando trigo onde eu não deveria estar, né? Que era justamente no lagar, no lugar de malhar as uvas. Mas a gente aprendendo a palavra de Deus que Deus é isso mesmo. Deus ele enxerga em você algo que nem mesmo você enxerga. Deus ele enxerga em você algo que talvez as pessoas que estão ao teu redor não consigam enxergar. Talvez alguém olhe para você e pense: rapaz, esse aí vai ser um perdedor, esse aí vai ser um derrotado, esse aí não vai ser nada. Mas mal essa pessoa não sabe que o de repente de Deus pode acontecer sobre a tua vida a qualquer momento, assim como foi na vida de Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará das mãos
dos midianitas a Israel. Eu serei contigo. Então a gente vê dentro da palavra do Senhor, o Senhor declarando para Gideão, o Senhor dizendo, vai. Mas aí Gideão, como todo ser humano, né, como toda pessoa, né, que está na presença de Deus, ele não quer aceitar, ele quer fugir, ele quer usar desculpas. E ele diz a seguinte coisa: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Então a gente vê aqui que Gideão, quando o chamado de Deus vem para a vida dele, o de repente de Deus vem para a vida dele, ele usa de duas desculpas, né? A primeira desculpa é: ah, meu Senhor, mas como? Né? Como é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai abrir essa porta? Como é que o Senhor vai transformar essa pessoa que parece que não tem transformação? Então a gente sempre vai ter essa fraqueza, essa fragilidade de limitar o poder de Deus, de limitar o agir de Deus, de limitar o agir do Senhor. Então o Gideão, ele disse: ah, Senhor, mas como? Se a minha família é a mais pobre em Manassés. Então veja bem, era como se Gideão estivesse ali dizendo: Senhor, eu não tenho condição. Como é que eu vou lutar se a minha família é pobre, se nós somos, vou abrir aqui uma aspa, desprezado na tribo de Manassés? E para acabar de fechar o pacote, ele disse: e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas aí, meus irmãos, o Senhor estava escolhendo Gideão. Quando Deus escolheu Gideão, quando o chamado apareceu para Gideão, de repente apareceu sobre a vida dele, Deus não estava preocupado se a família dele era pobre. Deus não estava preocupado se Gideão era o menor na casa de seu pai. Deus não estava preocupado com nada disso, porque o plano de Deus para a vida de Gideão já havia sido traçado. Então eu não sei como você se encontra nesse exato momento. Eu não sei as suas condições financeiras, eu não sei as suas condições emocionais, eu não sei de nada disso. Talvez você seja alguém que se sinta um menor, né? Talvez você diz: rapaz, eu sou um menor, não sou nada, não sou ninguém. Mas nesse momento com Deus, o Senhor me trouxe aqui para te encorajar e para te dizer: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te levantou, o Senhor permitiu que o seu filho morresse na cruz do Calvário para te dar um real valor, e o teu valor está no sangue de Jesus. Então o Senhor encoraja Gideão, o Senhor faz Gideão jogar por terra esse complexo de inferioridade. Sabe o que acontece? Deus, ele usa Gideão para levantar um grande povo, né? O povo de Israel, para ir para a batalha. E vem 32 mil pessoas, mas o Senhor diz: ainda tem muito. Aí sai 10 mil, aí desses 10 mil fica 22 mil, mas aí o Senhor diz: ainda tem muito. No final das contas, sabe quanto foi que ficaram para ir para a batalha? Apenas 300. Meu amigo, apenas 300 ficou para guerrear, apenas 300 ficou para batalhar. Agora eu lhe pergunto, como é que 300 homens iam vencer um exército inumerosos que não se dava nem para contar? Eu lhe digo a resposta agora: eles iam vencer através da mão do Senhor, porque naquela peleja eles não teriam que pelejar. Quem pelejaria por eles era o próprio Senhor. Então essa é a palavra que Deus, ele coloca no meu coração, para o teu coração. Para de tentar ajudar a Deus, para de se preocupar como é que Deus vai fazer, como é que vai acontecer. Eu não tenho recursos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Para. Deus está dizendo para você: filho, para, porque eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de toda essa situação. Eu estou no controle de tudo aquilo que eu preparei para a tua vida. Então, Gideão foi para a guerra com 300 homens, na força que Deus disse que ele tinha. Sabe o que foi que aconteceu? A vitória foi certa. Então, guarde essa palavra dentro do seu coração, guarde essa palavra na sua vida. Você não precisa se preocupar com números, você não precisa se preocupar com quantidade, você não precisa se preocupar com nada disso. A única coisa que você tem que se preocupar é em confiar no Senhor, é colocar sua fé no Deus de Israel, e certamente Ele fará, porque Ele é fiel para cumprir
a sua palavra. Se você gostou dessa palavra, se Deus falou com você através deste momento com Deus, compartilhe este vídeo, certo? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, certo? Ative as notificações, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gostou desse vídeo e você quer que esse vídeo alcance mais pessoas. Então eu sou o pastor Marcos Santos e esse foi o Momento com Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.